Boa tarde, bom dia, boa noite, depende de quem para quem vê. Eu sou o professor Heitor e a aula de hoje é sobre sociedade e tecnologia, né, e os seus respectivos paradigmas contemporâneos, beleza? Nós vamos concatenar ideias a partir, né, de alguns elementos, quais sejam as definições entre ciência e tecnologia. As pessoas confundem bastante o que é uma coisa que é outra, né? O que é ciência, o que é tecnologia. As pessoas confundem, né? Geralmente a tecnologia como um artefato para uso social. E tem essa noção de que tecnologia então seria um artefato, certo? Nós vamos discutir então políticas públicas e a educação, os paradigmas da sociedade e a educação em relação às tecnologias e à tecnologia de maneira geral, né? No paradigma tecnologia e sociedade. A nossa metodologia, né? É, é a materialista histórica. A gente vai analisar a partir do ponto de vista material das relações materiais da sociedade, ok? Vamos lá. O primeiro item da nossa pauta que é compreender as diferenças entre ciência e tecnologia é a ideia de que a natureza, aliás, qual é a natureza da ciência? A ciência é um conhecimento, né, epistemológico, é um conhecimento, é um saber, né, é, e, e esse saber tem uma perspectiva social, ou seja, vai depender dos interesses da comunidade, do grupo social, das pessoas que produzem ciência, certo? A ciência não está deslocada das nossas necessidades, das nossas buscas por conhecimento, das nossas buscas por conhecimento do objeto A, B ou C, beleza? Então a ciência sempre tem uma natureza em perspectiva, qual seja ela a perspectiva da sociedade a qual ela está inserida, certo? Por exemplo, durante a Guerra Fria, a ciência avançou muito na antiga União Soviética e também nos Estados Unidos, né? Por exemplo, né, na aviônica, né, naquela chamada Guerra das Estrelas, onde os países competiam para quem poderia ir ao espaço, poderia ir à Lua, e aí você precisava de física, você precisava de muita física, muita matemática, né? Então as ciências elas têm objetivos sociais. Por exemplo, no início do século XX, nós tínhamos muitos problemas relacionados à mortalidade materno-infantil. Então se desenvolveram vacinas como a da poliomielite, entre outras vacinas, para diminuir a morte de crianças e também metodologias para diminuir a morte de mulheres, de parturientes, né, de mães, né? Então a ciência ela busca, né, objetivos de conhecimento relacionados às necessidades sociais, tem a natureza em perspectiva social. Já a natureza da tecnologia já é uma coisa diferente. A tecnologia então envolve o conhecimento científico, então você precisa de um conhecimento anterior para promover a construção de um artefato, de uma realidade, de um objeto, né? Para o quê? E para resolver problemas práticos. Então a humanidade sempre teve tecnologia. Vou dar um exemplo. Imaginem que existem alguns homens, algumas mulheres, algumas pessoas em determinado lugar. E para você coletar um material, é, uma pessoa para coletar um determinado material, ela não daria conta, porque está uma distância muito grande desse material. Só que duas pessoas ou um grupo de pessoas se organizando podem construir uma escada, uma ponte, um material para buscar o objeto de interesse. Então, a partir da noção, do conhecimento científico, né, dos materiais, como madeira, martelo, prego, se constrói uma cadeira, constrói uma escada, se constrói artefatos
para o objeto, né? Ou seja, para pegar aquilo que a gente precisava, por exemplo, colher laranjas do pé, coco, pescar, fazer uma rede. Então, você precisa de um conhecimento científico, por exemplo, o conhecimento científico da durabilidade, da resistência de uma teia de aranha ou de tecido ou da criação de animais, para que, entendeu? A lã da ovelha, enfim, a gente precisa de um conhecimento científico de diversas modalidades para que você consiga avançar num conhecimento prático que se chama tecnologia, para aplicar isso a uma necessidade social. Beleza? O terceiro ponto, que é a natureza da sociedade, a nossa natureza enquanto sociedade, enquanto grupo organizado. Né? A sociedade é uma instituição humana em que ocorrem mudanças científicas e tecnológicas. Então, a sociedade, enquanto agrupamento social, é uma instituição. E essa instituição, ela cria conhecimentos e artefatos para realização do grupo ou de parte do grupo. Grave isso. Isso é importante. Então, a sociedade, ela é uma instituição, enquanto grupo organizado. E esse grupo organizado cria conhecimentos e artefatos práticos para resolução de problemas práticos, materiais, certo? E a natureza, e o efeito das coisas, né? Agora nós estamos a natureza, agora a gente vai estudar os efeitos de uma coisa na outra, para entender mais ou menos como funciona. Beleza? O efeito da ciência sobre a tecnologia, como a gente já estava falando, né? É a produção de novos conhecimentos, né? Para mudança tecnológica. Então, nós produzimos novos conhecimentos na universidade, por exemplo, na faculdade de física. E aí a faculdade de engenharia vai usar aquele conhecimento para produzir uma ponte, para produzir, por exemplo, um braço mecânico. Então se desenvolve o conhecimento em nanotecnologia. E aí esse conhecimento de nanotecnologia se aplica para pessoas com deficiência. Entenderam? Fica bem prático assim, né? E os efeitos da tecnologia sobre a sociedade? Olha, isso é legal, hein? Presta atenção. A tecnologia disponível a um grupo humano influencia grandemente o estilo de vida do grupo. Então, a tecnologia disponível, sei lá, por exemplo, disponibilidade de membros mecânicos a partir da tecnologia de nanômetros, de microchips, entre outras coisas, né? De nanotecnologia. Então, se a gente tem tecnologia disponível, conhecimento e tecnologia disponível, a gente tem então uma mudança no estilo de vida das pessoas. Então, pessoas que antes eram consideradas, por exemplo, inúteis, ou sofriam preconceito, ou estavam pouco integradas à sociedade, essas pessoas passam a ser mais integradas à sociedade, ao grupo como um todo. Vejam só. Então, se a gente tinha a pessoa, o óculos é uma tecnologia, então a gente precisava do conhecimento sobre óptica na física para produzir a tecnologia, o óculos, né, através das lentes, ok? Então veja só, a pessoa com óculos pode dirigir, você entende? Então isso vai mudar o estilo de vida das pessoas em sociedade. E o efeito da sociedade sobre a ciência? A gente já disse sobre isso. Através dos investimentos e outras pressões, a sociedade influencia a direção das pesquisas. Então, as pessoas entram na universidade a partir de um lugar de fala, certo? A partir de um lugar de fala. Então, se você é uma pessoa branca, um homem, que nunca passou fome e vem de um bairro nobre da cidade, certamente os problemas que você vai enfrentar são diferentes dos problemas de alguém que vem da periferia, de uma comunidade, se é uma mulher negra. Por exemplo, enquanto um homem branco pode enfrentar um problema de trânsito para chegar ao trabalho, né,
uma mulher negra pode enfrentar um problema de transporte público, né? O problema onde deixar, como conciliar trabalho e o cuidado com seus filhos, se tratando de uma família monoparental. A gente tem uma realidade em que, por exemplo, boa parte dos homens negros brasileiros entre 18 e 29 anos trabalham como motoboys e boa parte deles acaba morrendo no trabalho. Então os problemas são diferentes, grupo a grupo da nossa sociedade. Então veja só, se a gente tem um motoboy que ele entra na universidade quando ele consegue, a problemática dele vai ser outra. Talvez os direitos trabalhistas relacionados à função que ele ocupa, né? Um seguro de vida, motos mais seguras, diminuição da carga horária, aumento de salário, aumento da comissão, lugar de descanso, refeição paga pela empresa contratante, entre outras questões. Então, a refeição no horário de trabalho perdão, e os direitos trabalhistas são tecnologias sociais. E o conhecimento, ou a ideia, né, ou a epistemologia de que todos somos iguais, vai levar ao entendimento de que é possível criar uma tecnologia para que as pessoas se sintam iguais de fato. Vejam só. Então, tecnologia não é só, por exemplo, o braço mecânico para que as pessoas com deficiência sejam incluídas em sociedade, mas também tecnologias sociais para a inclusão com justiça social no mercado de trabalho também. E, por exemplo, não basta ter o braço mecânico se ele não for acessível de alguma forma às pessoas que vão precisar desse braço mecânico. Então, a tecnologia, aliás, a ciência vai depender então da influência da sociedade e das pressões políticas sobre ela, certo? Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem parasitoses, doenças de Chagas, por exemplo, né? Dengue, doenças como leishmaniose, doenças como leptospirose, contaminação por água não tratada, né, por saneamento não tratado, né, o esgoto, rede de esgoto não incompleta, não acessível a boa parte das cidades brasileiras. O que acontece? Lembrando que os efeitos da influência política, né, e dos investimentos, das pressões sociais vão direcionar as pesquisas, certo? Então, esse é o efeito da sociedade sobre a ciência. Esse é o nosso item 6. Vamos imaginar uma coisa. Se nós temos uma necessidade básica, que é o saneamento, o tratamento da água, certo? Mas se as pessoas que têm essa demanda não têm como influenciar ou pressionar o Estado, que é quem faz a política, quem faz os investimentos, o que vai acontecer? As pessoas vão continuar nessa situação, certo? E veja só, nós temos grandes institutos de pesquisa sobre câncer e sobre doenças do coração. Só que o mal de saúde que mais atinge a população como um todo são parasitoses, e nós não temos um investimento proporcional público para essa área. Nós temos mais investimentos para doenças relacionadas ao coração, a câncer. Entende? Então, porque pessoas que têm câncer e doenças do coração têm mais influência na hora de decidir sobre os investimentos. Entenderam? E o efeito da ciência sobre a sociedade. Nosso item 7. São os desenvolvimentos de teorias científicas que podem influenciar o pensamento das pessoas e as soluções de problemas. Vamos lá. Então, se a gente tem uma ciência que vai gradativamente, né, construindo novos e novos sucessos, acontecimentos para a manutenção da vida, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão da vacina.
sem a vacina, nós estaríamos grandes problemas, o número de mortes seria muito grande com relação à Covid, H1N1, gripe, poliomielite, e várias outras relações biológicas que vão promover a doença. Então, se a gente não tivesse como tratar a doença ou prevenir a doença, nós teríamos uma mortandade muito grande no Brasil, né? Isso seria uma catástrofe, um genocídio, porque entendo a vacina e não aplicar, isso é um problema político, não é um crime. Então, se a gente tem o descobrimento de teorias e resultados científicos, vai fazer com que as pessoas imaginem soluções para os seus problemas. E as soluções são as tecnologias. Então, o conhecimento vai produzir a capacidade de produção de soluções. Olha que legal! Então, o conhecimento científico, as teorias científicas, vai influenciar o pensamento das pessoas, que vão, a partir desse conhecimento, construir tecnologias, objetos, artefatos para solucionar os nossos problemas práticos. Entenderam? É bem legal isso aí. E agora a gente tem também o item 8, que é o efeito da sociedade sobre a tecnologia. A pressão, né, política, né, dos órgãos públicos e das empresas privadas podem influenciar a direção da solução dos problemas, em consequência, promover mudanças tecnológicas. Por exemplo, pouco mais de 60% da população usa transporte público, certo? Então, seria de se imaginar que uma solução tecnológica para a população, né, seriam trens, metrô, ônibus de qualidade para todo o país, interligando o país inteiro, assim como a China faz, assim como a Europa faz, a Rússia faz, os Estados Unidos já fez faz muito tempo, que é a ideia de que as pessoas precisam de se transportar de um lugar para o outro, é uma coisa simples, né? E sem perder muito tempo no trajeto, senão fica inviável viver aglomerado, ou viver nas cidades. Sem ter como se transportar, as pessoas teriam um problema em viver em cidades. Então, se você gasta 2, 3 horas para cada trecho, para ir para o trabalho, para ir para o hospital, para uma consulta, para ir à escola, a gente tem problemas de convivência na sociedade e nas cidades. São problemas urbanos muito difíceis. A gente pode perder muito tempo da vida no trânsito, seja dentro do ônibus ou ainda dentro de um carro, de uma moto. Então vejam só, as pressões políticas e dos órgãos públicos e das empresas privadas vão influenciar a direção que as tecnologias vão tomar. Então o Brasil se preocupando em dar subsídio para compra de carro para as pessoas privadas ou para importação de carros, ou a produção de carros de empresas estrangeiras no Brasil, vão fazer com que, primeiro, se a gente compra um carro de uma outra pessoa, de uma empresa estrangeira, seja da Alemanha, da Itália, da China, de qualquer outro lugar, você está fazendo com que outras pessoas ou de outros lugares tenham emprego e não brasileiros. E se a tecnologia é feita na Alemanha, na Itália, na China, em qualquer outro lugar, quem vai projetar o carro, quem vai fazer a tecnologia não é brasileiro, não é brasileira. Então esse emprego vai para lá. Tem uma exportação de empregos, é um primeiro problema. E outra coisa, quando a gente prioriza o carro, a gente não prioriza outras matrizes, outros modais de transporte. Isso vai fazer com que as pessoas então enfrentem grandes e grandes problemas. Porque se todo mundo tiver carro, ninguém anda na cidade, né? Então isso é um problema seríssimo. Portanto, a tecnologia ela sofre influência direta da sociedade, assim como a ciência. Os artefatos vão surgir, os artefatos tecnológicos vão surgir para construir soluções que podem ser para as maiorias, para todos ou só para alguns, ok? E o último item dos 9 relacionados à tecnologia e sociedade é o efeito da tecnologia sobre a ciência. Então, que a disponibilidade de recursos, de artefatos tecnológicos, né, pode ampliar ou limitar os progressos científicos. Se você não tiver, sei lá, um microscópio, que é uma tecnologia, como é que você vai produzir vacinas? Se você não tiver conhecimento em nanotecnologia, como é que você vai construir braços mecânicos cada vez mais eficientes? Então, é importante relacionar uma coisa a outra.
certo? A fonte é o Bocheco, 2011, página 42. Então, esses itens vão elaborar aquilo que a gente entende como sociedade e tecnologia, são seus paradigmas, os paradigmas, ou seja, as encruzilhadas, né? As veredas, os caminhos bifurcados que a gente vai entender como dificuldades na vida social da nossa sociedade ou das instituições sociais, seja das empresas, das famílias, do Estado, né, das pessoas, dos indivíduos. Então, dentro de uma perspectiva marxista e materialista, a gente vai entender o quê? Uma sociedade de empresa privada. Então, vejam só, se você tem uma tecnologia chamada escola, por exemplo, que é para difundir conhecimentos científicos e tecnológicos, se a gente da nossa sociedade capitalista, as escolas vão ser diferentes para os grupos sociais que são diferentes. Não vai ser uma escola só para todo mundo. Então a gente tem a escola municipal, estadual, federal. A gente tem escola privada, né? Escolas privadas de todos os tipos. E aí vejam só, algumas pessoas têm muito sucesso profissional e outras pessoas têm pouquíssimo sucesso profissional. Se a gente for dar uma pesquisada aí, ó, é simples, não demora muito, não requer muito. A gente olha os principais chefes de poderes do Brasil. Vamos lá, o presidente do TCU e os ministros do TCU, vamos lá. Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar, né, de fiscalização. A Câmara Federal. Então, o TCU auxilia na fiscalização dos poderes, ok? Então, os salários das pessoas que trabalham no TCU são altíssimos, tanto dos concursados quanto dos nomeados, dos indicados e assim por diante. Então, vamos lá. Se tiver vocês na casa de vocês aí, vocês quiserem, vamos fazer uma pesquisa simples, né? Vocês em grupo, vamos pesquisar, né? Os chefes dos poderes e funcionários de alto escalão do Tribunal de Contas da União. Depois a gente vai para os senadores da República, ou ainda para os procuradores e promotores dos ministérios públicos. Então a gente pega lá o Ministério Público Federal, os promotores de justiça. Vamos lá. Do Ministério Público do Distrito Federal e Território, a gente tem alguma coisa como 440, se não me engano, né? Promotores. Quantos são negros? Quantos são brancos? Qual é a origem social delas? Quantos são mulheres? Quantos são homens? Qual é a origem social dessas pessoas? Então a gente vai entender como que a tecnologia e a ciência proporcionou o sucesso dessas pessoas. Se a gente imaginar a escola como uma tecnologia para a difusão do conhecimento e das tecnologias, a gente vai ver que essa tecnologia ela é difundida de maneira diferente, a tecnologia escola, para classes sociais diferentes. Então a gente vai ter o que? Por exemplo, até a expectativa de vida entre as pessoas dos grupos sociais, das classes sociais diferentes. Então, por exemplo, quem nasce em Heliópolis, lá em São Paulo, uma periferia, vai ter uma expectativa de vida menor do que uma pessoa que nasce e cresce no Morumbi, né? Então a gente tem tecnologias sociais e tecnologias materiais que vão depender de conhecimentos, e o conhecimento, a ciência, né, e a tecnologia são ambientes da nossa sociedade. Então a gente tem que compreender então que esses paradigmas relacionados na nossa contemporaneidade à sociedade de tecnologia estão relacionados ao ambiente que a gente vive, a própria sociedade. Então a gente entendeu até aqui as definições entre ciência e tecnologia. A ciência, então, vamos lá, recapitulando, né? A ciência é um conhecimento que vai possibilitar a construção de tecnologias para mudança de estilo da sociedade.
E as relações e as produções sociais de artefatos e as consequências, então, a depender das tecnologias que a gente use e produza, que dependem dos conhecimentos já adquiridos pela ciência, vão fazer com que o estilo de vida das pessoas possa mudar para melhor ou para pior. A bomba atômica é uma tecnologia que vem de um conhecimento científico, da física, da fissão nuclear, né? Trabalhar a tecnologia como construto social, ou seja, é a sociedade que produz tecnologia e ciência e produz então modos das pessoas interagirem, né? Ou seja, sociabilidades. Então a expectativa de equidade e de justiça social vai depender de como a gente maneja e constrói a educação tecnológica nas escolas e a partir das pessoas formadas em das mais diversas áreas da tecnologia e da ciência, como essas pessoas vão tomar decisões. São decisões inclusivas ou exclusivas, né? A tecnologia vai resolver todos os problemas que a gente tem. O fato de ter uma tecnologia nova de produção de alimentos vai fazer com que a gente produza mais alimentos. Mas vai resolver o problema do acesso aos alimentos? Será? Por exemplo, lá na Argentina, caminhões em caminhões de mexerica, né? Foram jogados fora porque o preço estava muito baixo e não compensava os produtores vender. Então, nem sempre a tecnologia, né, que pode baratear a produção de algum item vai realmente tornar a vida mais equitativa. Então, a gente tem que olhar as coisas de forma unilateral, ou seja, de maneira ampla, olhar em vários sentidos, né? As implementações tecnicistas nem sempre vão responder, né, às nossas necessidades. Então, por isso que a gente tem que ter educação tecnológica ou tecnologia social para compreender o processo de criação da ciência e da tecnologia como um modelo de inclusão na sociedade. E por isso, por último, a gente tem que imaginar então que o capitalismo periférico, o capitalismo periférico vão produzir certas condições para que nós repitamos, né, o nosso empobrecimento. Então são tecnologias sociais de empobrecimento e dependência. Vou dar um exemplo. O celular. O celular, como o celular Xiaomi ou o celular da Apple, são tecnologias movidas a partir de conhecimento anterior, certo? E que, por exemplo, se não for produzido no Brasil, a gente vai exportar empregos, né? Porque você compra de fora. Então quem produz é alguém desses países, Estados Unidos ou da China. E essas relações que envolvem a produção e a distribuição desses produtos tecnológicos vão fazer com que as pessoas no Brasil, para poder comprar esse celular de maneira consciente ou não consciente, produzam mais minério de ferro, mais soja para poder comprar celular, porque de alguma maneira a gente tem que comprar o que a gente tem que pagar o que a gente compra de fora. E se a gente mantém esse ritmo de coisas, a sociedade vai cada vez mais empobrecer, porque se a gente depende da exportação de matérias-primas, uma hora o minério de ferro acaba, uma hora o solo empobrece, a gente produz cada vez menos soja, por exemplo. Sem contar que o emprego de pessoas para extrair minério de ferro ou outros recursos naturais, ou produzir soja, milho ou produtos do agronegócio, demandam pouca força de trabalho e muita tecnologia. Se a gente não produz a tecnologia, mais uma vez a gente já vai repetir esse processo, que é comprar tecnologia de fora, né? Ou seja, empregar pessoas de outros países. E a gente sabe que os melhores empregos, que pagam salários maiores, são empregos tecnológicos. Então, refletir sobre isso é refletir também sobre a qualidade de vida das pessoas e sobre a condição de soberania do nosso país. Outra questão também super importante é a questão do meio ambiente. O regime social, produtivo, material, né, e da nossa sociedade vai produzir tecnologias que vão usar a natureza como estoque de coisas e que produz dejeto. Esses dejetos são jogados
na sociedade, como lixo, né? Um exemplo, o refrigerante. Para que serve o refrigerante? Tem algum valor nutritivo? E a garrafa do refrigerante? Então vejam só, a gente começa a perceber que boa parte do nosso consumo que produz tecnologia, né, é uma tecnologia para produzir salgadinho, refrigerante, etc. Né, esses produtos oriundos do conhecimento científico e da produção tecnológica poderiam produzir essa energia social, né, e natural, poderia produzir medicamentos, poderia produzir isso, mais escolas, mais qualidade de vida, acaba produzindo refrigerante, salgadinho, que pode causar até câncer, né, e problemas sérios de saúde. E a produção desses bens e serviços muitas vezes criam problemas ambientais, porque o capitalismo funciona absorvendo, recolhendo recursos naturais, transformando, gerando produtos que vão mudar estilos de vida. E os dejetos ou a obsolescência programada, que é quando o celular para de funcionar e a gente não tem um produto como uma geladeira, um celular, um carro que funciona por muito tempo, a gente vai ter que comprar outro, estraga fácil. Isso chama obsolescência programada. Então a gente vai destruindo a natureza de tempo em tempo. Né? Então o direito à vida das próximas gerações vai sendo minado. Então é necessário pensar então que esse é um paradigma, é o paradigma da sustentabilidade, da equidade social, né? Em que a sociedade produz tecnologia que é um veneno do ponto de vista da sustentabilidade da vida humana nesse planeta. Então é importante refletir sobre isso. Uma tarefa para vocês poderia ser a investigação, né, das tecnologias sociais na produção do sucesso das lideranças do país. Aí eu dou como exemplo os ministros do Tribunal de Contas da União, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos desembargadores dos seus estados, né? Como eles chegaram, quais são as tecnologias sociais que produziram esses homens e mulheres. São homens, são mulheres, são negros, são negras, vieram da periferia ou dos bairros centrais. Quais foram as tecnologias sociais que produziram essas pessoas? Né? Porque um conhecimento científico, que é a sociologia, produz tecnologias de reprodução da desigualdade ou de reprodução da igualdade. É uma escolha nossa. Como usar a tecnologia social? Produzir mais igualdade ou mais desigualdade? Um país mais sustentável ou uma sociedade insustentável? Então, gente, um grande abraço para vocês. Eu desejo a leitura da nossa bibliografia, que vai estar na descrição, né, para a feitura da nossa tarefa, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.